Bom, agora a gente vai ver um pouco o Matplotlib, que é uma biblioteca que vai complementar o NumPy. Na verdade, assim, o NumPy faz a parte das operações com matrizes e vetores, como eu falei, né? Resolver sistemas, esse tipo de coisa. O Matplotlib, ele vai nos dar funcionalidades para plotar gráficos. E aí, juntando os dois, a gente consegue ter um ambiente aí legal para desenvolver várias atividades aí de cálculo numérico, esse tipo de coisa, tá? Bom, diferente do NumPy, que eu usei bastante o terminal interativo, no caso do Matplotlib a gente tem que dar uma sequência um pouquinho maior de comandos, então eu vou usar aqui o script e rodar, tá? A gente vai fazer assim, o Matplotlib, assim como o NumPy a gente viu, até eu vou mostrar aqui, né? Aqui, ó, eu tenho a pasta onde eu instalei o Python Portable, tá? Aqui dentro eu tenho Python, né? Onde estão aqui o interpretador do Python, as coisas, e nessa estrutura aqui, principalmente a do Windows, né? Do Linux ele é um pouquinho diferente, a estrutura de pastas, tá? Mas eu tenho aqui dentro, acho que é o libs, não, é lib, não, também não sei se é lib, isso, acho que é lib, tá? E no lib, dentro da pasta Python lib, a gente tem aqui as bibliotecas, algumas coisas da biblioteca padrão, até aqui acho que eu acabei de ver uma aqui, e-mail, que é uma que eu já usei em algumas vezes, tem ctypes, tem alguma coisa aqui, e a gente tem aqui dentro uma pasta que se chama Site Packages. Esse Site Packages é o local onde eles instalam as bibliotecas que a gente instala, como, por exemplo, a gente instalou NumPy, as bibliotecas não da biblioteca padrão, né? Então vocês veem que se vocês tivessem olhado antes da gente instalar, não tinha essa pasta NumPy, não tinha o Matplotlib que está aqui, ou no caso aqui, as outras dependências. Por exemplo, quando a gente instalou o SymPy, ele dependia da biblioteca npmath, e aqui está o mpmath. O Matplotlib ele depende do dateutil, desse cycler, desse seeks, então ele instalou tudo isso daí. Então cada uma delas fica aqui no lugar deles, tá? Além de alguns arquivos aqui. No NumPy a gente usou algumas coisas aqui, né? Tem os arquivos dele, né? Da biblioteca, vocês veem que inclusive são arquivos Python, muitos deles, né? E a gente utilizou lá dentro o linalg, ó. O linalg, então a gente fez numpy.linalg, ponto que a gente queria resolver. Então esse ponto é porque dentro do pacote NumPy a gente tem um outro subpacote, vamos dizer assim, que é o linalg, por isso que a gente tem que ir por aquele ponto. E aí dentro desse arquivo linalg vai ter o solve, por exemplo, que a gente utilizou, né? Além de outras coisas. O Matplotlib, por que eu estou falando isso? Matplotlib, né? Se for pensar em meu pacote, seria o Matplotlib. A biblioteca é a Matplotlib, né? Mas enfim, o Matplotlib, ele tem aqui alguns módulos também, né? E a gente vai utilizar, para isso que a gente vai fazer aqui, esse pyplot que está aqui, tá? Que dá para fazer várias outras coisas, mas aqui a gente vai usar específico esse pyplot. E outras aqui são utilizadas por ele mesmo, né? Outras partes dele aqui mesmo que utilizam aqui, tá? Mas só para vocês entenderem, então, o que a gente vai fazer agora. Então, o Matplotlib, sempre a gente vai estar utilizando o pyplot. E aí, se a gente fosse ficar tendo que chamar matplotlib.pyplot, comando fica longo. Então, a gente sempre vai fazer assim, ó. A gente vai ver muita gente fazendo assim. Import matplotlib, mas não matplotlib. Dentro dele eu quero importar, na verdade, o módulo pyplot do matplotlib. Então é pyplot, tá? Então é assim, import matplotlib pyplot as, e eu ponho PLT. E eu preciso só digitar esse nomezinho pequeno em vez de ficar digitando aquele nome grandão, tá? Aí assim, ó, no Matplotlib aqui, no PLT que a gente está importando aqui, a gente tem um objeto que representa a figura que a gente quer plotar. Então eu vou colocar assim, ó, vou criar uma variável que eu chamo de fig, então é igual a plt.figure. Esse método do PLT, ele retorna uma figura nessa minha variável, tá? Se eu fizer aqui, ó, print fig, typefig, né? Typefig vai vir que é um objeto desse tipo aí. Ó, Matplotlib figure, que é o módulo, figure com letra maiúscula, que é o objeto, tá?
Aí dentro dele eu posso pôr sub-regiões aí que eu vou estar plotando. Então eu vou fazer assim, ó. Por enquanto eu vou colocar uma só. Vou colocar uma AX, fig, add, subplot. E eu vou colocar uns números aqui, depois vocês vão entender melhor. 1, tá? Aí assim, nesse subplot aí que eu criei, que eu chamei de AX, eu vou colocar assim, ó, plot, e eu vou colocar aqui duas listas. Vou colocar, sei lá, 0, 1, 2, 3, por exemplo. E a segunda lista eu vou colocar assim, sei lá, 1, 3, menos 4, 7, tá? Só isso. Então aqui, ó, acho que já deu para entender, né? Seriam os valores de x e aqui os valores de y que eu quero plotar, né? A x já foi, agora é PLT, que é o matplotlib pyplot, né, que a gente chamou lá em cima desse nome. Eu vou dar esse comando show, tá? Vamos rodar isso daqui. Tá aí, ó. Então ele imprimiu esse gráfico que a gente pediu para fazer, né? Então vocês vejam os valores de x, né? 0, 1, 2 e 3, e aqui os valores, né? Ó. 1, 3, menos 4 e 7. Vou modificar aqui, vou pôr aqui um 3 também aqui. Só para a gente ver que é isso que está acontecendo. Tá? Então a gente acabou de plotar o primeiro gráfico aqui no Matplotlib, tá? A gente tem alguns botões aqui que aparecem nessa tela aqui, que eu consigo mexer aqui, se eu quiser mexer aqui no gráfico, né? Consigo dar zoom aqui se eu quiser, tá? Restaurar para a posição inicial, às vezes modificar alguma coisinha aqui, por exemplo, aqui é o espaço que tem à esquerda do gráfico, ou embaixo, né? Mais ou menos, né? Esse tipo de coisa aqui, tá? Vou voltar para o original aí. E aqui ainda eu consigo gravar, se eu quiser. Se eu quiser gravar, eu vou gravar essa figura aqui. Ele já deu um nome aqui. E aqui ele está dando PNG, que é um formato de figura raster, né? Com pontos, né? Eu vou salvar aqui. Se eu quiser, né? E aí está aqui a figura. Tá? Já gravada. Agora vamos começar a brincar um pouquinho aqui com alguns parâmetros. E lembrando que assim, aqui eu estou mostrando alguma coisa do que tem aqui, tá? Mas a biblioteca ela tem muita coisa e aí eu vou mostrar como continuar aprendendo a utilizá-la, tá? Aqui vamos fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou colocar assim, ó, AX7 title, porque eu quero dar um título para essa figura. Sei lá, vou pôr um nome bobo aqui, minha figura nova, sei lá, qualquer besteira aí. Aí, além disso, eu vou colocar assim, ó, setXLabel. Vou colocar X. AX7YLabel. Valor L, sei lá. Vamos fazer aqui salvar. Aqui, ó, ele ainda está rodando o terminal, então tá com esse botãozinho aqui porque eu tô com ele aberto, tá? Então vou fechar para poder rodar de novo. Vou aparecer aqui para rodar de novo, tá? Então vejam aí que a gente já colocou, então aqui no eixo X aqui, o valor, o label aqui do X, aqui do Y e o título, né? Aqui eu vou mexer assim, ó, eu vou colocar assim, eu quero que meu gráfico fique maior, eu não quero que ele automaticamente, ele já pegou os valores de X, né? Eu vou falar assim, ó, AX7 xlim, e aí eu ponho o x mínimo e o x máximo. Eu quero que vá de menos 2 o x até 6, por exemplo. Tá? Eu não lembro se é uma tupla ou se são valores aqui. Eu acho que são dois valores mesmo. São dois valores. Então aqui ele já modificou. Ó. Ele já fez de menos 2 a 6. Ele não fez automaticamente como quando eu não tinha colocado esse valor. A mesma coisa eu posso fazer no y. Né? Eu poderia fazer aqui AX7 ylim. Eu quero de menos 2 a 10, tá? Então, vou fechar aqui. E aí, tá o meu gráfico aí, tá? Vamos pensar o que mais. AXGrid, eu quero que ele mostre o grid aí
no meu gráfico. Então ele já pôs um grid aqui, tá? Então assim, eu vou mostrar mais algumas coisinhas aqui, mas como eu falei, é mais para exemplificar, né? A gente aqui, depois eu vou mostrar como ver, como aprender o resto aí do que vocês querem fazer. Né? Eu vou pôr aqui um outro gráfico, vamos fazer assim, ó. Eu vou pôr um axplot, eu quero plotar de novo, então vai plotar outra linha, né? Aqui, vamos pôr assim, ó. Qualquer outro conjunto de valores, né? E obviamente assim, né? Se eu colocar um número diferente do que tem no x e no y, não vai conseguir plotar, vai dar erro, né? Então aqui, ó, acho que inclusive eu fiz isso, será? Não, faltou um ponto aqui, foi isso que faltou. Então tá aí, ó, ele plotou outro gráfico, tá? E aqui eu vou fazer outra coisa, vou fazer assim, ó, ax.legend, e aqui eu tenho que dar uma tupla, eu vou colocar assim, sei lá, qualquer nome. Eu não sou, minha criatividade não é muito boa para esse tipo de coisa, mas sequência 1, sei lá. Já que eu não sou criativo, então vamos usar um nome ruim, né? Sequência 2, tá? E vamos rodar. Então tá aí, ó. Ele pôs uma legenda, então, com o que eu estou mostrando aqui, tá? Aqui acho que, vamos ver se eu lembro, tem esse parâmetro aqui, ó, lock. Aqui ele colocou a esquerda em cima, eu vou colocar upper right, acho que é isso, se não me engano. Faz tempo que eu não crio o gráfico aqui, aqui é mais fácil, travou, acho que eu... Fechar essa janela, travou aqui. Tudo que precisava numa hora dessas, né? Mas enfim, ele vai rodar aqui de novo agora. Kit, vamos ver se agora vai. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo, tá? Abrir o PyScripter de novo. Torcer para que não esteja travado. Ele abriu o tkinter aqui, vamos fechar. Vamos lá. Então ele já mudou para a direita, né? Aqui acho que eu posso colocar lower também. Opa! Lower. Então aí lower left, lower right, upper left, upper right. Vocês conseguem modificar isso daí, tá? Então lower right, tá? Aqui ele deu cores automáticas, mas assim eu posso colocar aqui, ó. Eu vou mostrar duas formas de fazer, tá? Eu não lembro de todas, e aí depois eu vou mostrar como ver essas coisas. Eu quero que ele coloque assim, eu quero que a cor seja vermelha para o primeiro gráfico, então é um R, e eu quero que ele ponha bolinha e ponto, e traço, né, com traço. E aqui eu quero que ele ponha azul, triângulo, que é o final aqui de circunflexo, e traço também, tá? Então aqui ele já fez do jeito que eu pedi, tá vendo? Ó? Então o R é de vermelho, B é de blue, né? E aqui a bolinha aqui é o O, né? Se eu tivesse colocado assim, ó, vou mudar. Aqui eu vou pôr um ponto e aqui eu vou pôr o sinal de maior. Vamos fechar aí. Tá? Então tá aí. Então eu consigo ter alguns controles assim, tá? Essa forma aqui, se eu não me engano, isso é a forma, eu acho que é até inspirado no MATLAB, se eu não me engano, o MATLAB usa uma notação assim, tá? Mas eu prefiro muitas vezes, eu preciso lembrar agora dos comandos. Eu acho que aqui, ó, vamos tentar fazer, ó.
Eu posso colocar assim, ó, acho que color, color, ou esse é color, black, marker, o LW é line weight, acho que aqui é line, a LC é line color, vou querer, sei lá, red, e LW é line weight, eu vou pôr mais grossa a linha aqui, 3. Vamos ver se vai funcionar, porque eu não lembro de cabeça isso daqui também, faz tempo que eu não uso. De fato, a chance de eu errar era grande, né? LC, acho que é line color, não é LC. Então, vamos ainda tentar, que eu acho que eu consigo lembrar. Acho que é line color, será que é isso? Também não. Bom, quer improvisar na, na hora que está gravando dá erro, né? Vamos só colocar assim, color black marker. E isso daqui, eu acho que isso daqui funciona, ó. Posso estar enganado. Isso. Então aqui, ó, vocês veem que, ó, a cor eu consigo então colocar color, em vez de ter que fazer essa anotação, né? LW é de line weight, que seria o peso, e marker é a bolinha aqui no caso, né? Seria a bolinha, ou o triângulo, ou qualquer um que seja, né? Vocês veem que a linha está mais grossa, né? Eu coloquei 3, né? Eu poderia colocar até um número maior, só para ficar bem. Então tá vendo? A linha fica maior. E assim, eu não vou ficar mostrando todos os detalhes, porque não faz sentido, né? Aqui, assim, vocês não vão guardar tudo isso e não é o melhor lugar para consultar. O melhor lugar para consultar é a documentação da biblioteca, né? Então, aqui o que eu recomendo é o seguinte, né? Tem a biblioteca e tal, né? Vocês podem ler a documentação, por exemplo, aqui, ó. Posso colocar marker aqui, vamos ver se ele... Ó, markers, já veio aqui, ó. Então, ó, pontinho, ponto, né? Aí ele mostra o símbolo. Vírgula é um pixel, é pequenininho. Eu nem sabia que tinha esse de vírgula, que eu nunca tinha usado. O O é um círculo maior, tá? Triângulo para baixo, para cima, para direita, para esquerda. Esse símbolo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Um octágono, então 8. Então aqui vocês têm, ó, os símbolos, né? Vamos pôr aqui, acho que é line style. Vamos ver. Axis line style. Não é isso que eu queria. Lines. Vamos ver se aqui vem. Também não. Será que você colocar junto ele vai achar? Set line styles. Vamos ver se aqui ele mostra os estilos. O que eu quero ver é os estilos. Aqui, ó. Um tracinho é sólido. 2 tracinhos é dashed, né? É tracejado. Tracinho e ponto é dash dot. Ou ponto é 2 pontos, né? Então, por exemplo, aqui que eu vi isso, né? Então aqui eu quero tracejado nesse. Então vem aqui, ó. Então ele já fez tracejado. Eu acho que aqui, vamos tentar mudar aqui, ó. Color, eu vou colocar outra cor aqui, ó. Vou colocar green, marker, eu nem sabia, né? Eu vou colocar o marker aqui, eu vou colocar o vírgula para ver. Vamos ver só por enquanto assim. Então tá aqui, nem dá para ver, né? O pontinho nem dá para ver, né? Então não ficou legal. Vamos pôr aqui um outro, eu vou pôr um triângulo para cá. E eu vou colocar assim, ó. Ele colocou line style. Style, acho que é assim que vai ser. Line style. Eu vou colocar assim, ó. Então tá aí. Bom, e aí, a ideia é essa, né? Não dá para ficar entrando em muitos detalhes, porque senão a gente fica muito tempo aqui, tá? Outra coisa que eu fiquei devendo de mostrar, que eu falei, né? É o seguinte, aqui, ó, a gente colocou um subplot, né? Então aqui vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar assim, ó. Tudo que eu coloquei AX aqui, eu vou substituir por AX1, tá? Agora eu vou fazer assim, ó. AX2
fig add subplot. Aqui você tem que falar o número, se eu não me engano, é assim, ó. Eu quero, vamos fazer assim, acho que vai ficar mais claro a hora que eu fizer aqui. Porque isso às vezes é confuso. Tá? E aqui eu vou fazer assim, para não ficar perdendo tempo de ficar gerando na mão. E aqui eu pus listas, mas em geral o que a gente tem que colocar aqui são vetores do NumPy, tá? Então eu vou assim, ó. Import NumPy as np, tá? Então assim, eu vou gerar aqui, ó, meu x aqui vai ser np linalg, vamos colocar aqui, sei lá, 0, de 0 a 8 vezes np_pi, tá? Eu quero 300 divisões. E o ys vai ser o np seno, e eu vou pegar o próprio xs aqui, que é um array do NumPy. Então eu criei aqui um array do NumPy com linalg, e aqui eu estou usando a função seno do linalg, do NumPy. Em cima desse array ele me retorna outro array. E aqui eu vou colocar assim, x2 plot xs, ys, eu quero color, eu quero sei lá, cyan, não sei se é com y, vamos usar yellow e line weight igual a 3, sei lá. Vamos ver se vai fazer direito o que eu quero aqui. Não é linalg, é linspace, desculpa. Né? Linalg é o módulo lá. Então tá aí, ó. Então, eu consigo fazer subplots. Então aqui o primeiro número é o número de linhas desse subplot, o segundo número é o número de colunas, e aí assim, aí eu vou pegar aqui é o primeiro deles e aqui é o segundo. Então na verdade o que eu queria aqui nem era isso, era o contrário. Então é 2 linhas e uma coluna. Aí o primeiro deles, 2 linhas e uma coluna aqui. E esse yellow ficou feio, né? Vamos pôr um orange aqui, acho que fica melhor. Vamos parar aqui e vamos rodar de novo. Então tá aí. E aqui eu posso fazer todas as configurações que a gente já fez, tá? Então aqui eu consigo fazer com 4 figuras, com 4 gráficos ou mais gráficos, né? Consigo configurar uma série de coisas, tá? E vocês veem que juntando com o NumPy fica muito prático, né? Aqui eu fiz centenas aqui de pontos usando a função seno de forma muito rápida, né? Então, basicamente, acho que aqui já dá uma boa ideia do que é o Matplotlib, né? Acho que já está um pouquinho longo, isso tudo que eu falei, mas ainda tem umas coisinhas para falar aqui que eu acho que é legal a gente tá falando. Aqui é o seguinte, né? Eu mostrei aqui como buscar as coisas aqui, né? Mas mesmo assim ainda não é tão fácil de achar as coisas aqui. Então uma coisa mais legal de se fazer, tem os tutoriais, lógico, né, que ajuda muito sempre, né, ó. Então aqui, né, e aí não faz sentido eu ficar gravando horas de vídeo, sendo que aqui tem um tutorial que vai ser muito melhor que o meu, ó. Inclusive aqui esse é um tutorial do PyPlot, né. Mas uma coisa legal é assim, aqui nós temos essa galeria de exemplos, e aí vamos dizer que eu vejo, por exemplo, eu vi esse gráfico aqui, eu achei legal. E aí eu quero fazer exatamente o que está aqui. Então o código para fazer isso está aqui. Então eu simplesmente copio esse código e aí eu vou começando a olhar, vou procurando na documentação, eu vou aprendendo a fazer as coisas. É assim que se aprende a utilizar, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Eu acho que aqui esse símbolozinho ele já deve até copiar aqui para a área de, ó, copiei, tá? Eu vou criar um novo arquivo aqui, tá? E agora, vamos salvar. E agora eu vou rodar.
Fig size, PLT is not defined, é porque faltou aqui. Acho que achei que tinha isso lá. Faltou o PLT lá, né? Vou importar lá antes. Vamos ver se não vai faltar mais nada aí. PLT figure. Aparentemente tá com algum probleminha esse arquivo. No matplotlib PLT, desculpa, gente. Eu que tô... PyPlot, aliás, né? Eu que tô bobeando aqui. Scatter. Será que faltou um PLT? Aqui tá estranho. Isso daqui era pra tá... Vamos pegar esse de cima, que eu acho que esse de cima aqui é... Tá, na verdade, também tinha que ter colocado isso daqui antes, ó. Ou então, acho que a melhor coisa, vamos fazer assim, ó. Vamos baixar o arquivo inteiro, é a melhor forma, ó. Então, falha minha aqui, tá? Então aqui, isso daqui eu vou colocar na minha área de trabalho. E eu vou utilizar isso daqui. Então estava faltando uns pedaços aqui. Então foi mal. Mais uma vez, no improviso aqui saiu alguns erros. Vai ficar na gravação. Aqui tem até, ó, tá tudo explicando aqui como é feito, tá? Agora sim, nós temos o gráfico aqui, tá? Aliás, ele fez mais de um aqui, né? Então assim, a ideia é essa. A gente olhar aqui o que a gente quer. A gente vai estudando o código, vai olhando a documentação, essa é a forma de aprender. Não tem outra forma. Se eu ficar falando e dando um monte de exemplo, não vai aprender como fazer isso que eu falei, que é procurar. Então essa forma aqui é muito joia para fazer tudo isso daí, tá? Inclusive eu usei isso daqui muito para fazer diagrama de cor de elementos finitos, ó, você consegue fazer coisa 2D aqui, então dá para fazer muita coisa legal aqui, tá? Vale a pena. E juntando os dois, como eu falei, fica muito parecido com o MATLAB, tá? O ambiente que você obtém. E se vocês nunca utilizaram o MATLAB, eu sou uma pessoa que usou muito pouco, como eu falei, né? Vamos por aqui, MATLAB Graphs. Vocês vão ver que, inclusive, ó, é muito parecido, ó. A impressão que dá é que o pessoal do Python até copiou aí as coisas gráficas do MATLAB, ó. Se a gente for olhar aqui embaixo, tem muita coisa parecida, ó. Vou procurar os gráficos que tem lá, 3D, né? Que tá lá embaixo. Essa galeria tá enorme, nossa, ela não era tão grande antes. Aqui, ó. Então você vê que é inclusive muito parecido, né? Se for comparar aqui. Então, assim, junto os dois, vocês têm uma ferramenta excelente, livre, gratuita, para vocês utilizarem no lugar do MATLAB, tá? Bom, acho que era isso. Com isso, vocês conseguem, então, avançar aí nos estudos de vocês, tá?